Oi, eu sou monitor de estrutura de dados. Meu nome é Júnior e eu vou dar uma aula de C basicão mesmo aqui. Só comandos básicos, um pouquinho de lógica, só para facilitar a vida de vocês na cadeira. Bom, eu estou aqui usando o Dev e eu vou fazer alguns exercícios e explicar algumas coisas que eu estou fazendo. Bom, eu vou começar aqui com a função principal. É bem basiquinha mesmo. Agora eu vou fazer um programa para trabalhar com funções. Como não tem alguma questão específica, eu vou fazer uma função de soma. Primeiro eu preciso saber o corpo de uma função. Uma função é todo esse corpo aqui, esse escopo. O int main, que é a função, é uma função também, que é a função principal. Dá para perceber que ele tem uma estrutura. Toda estrutura de função é assim. O tipo que ela vai retornar, no caso eu vou fazer uma função para somar, soma. Eu vou fazer uma função para somar, eu vou colocar o tipo de retorno. O que é que uma função de soma retorna? Ele retorna um número. No caso aqui eu poderia colocar float, double, ou long, ou short, mas eu vou trabalhar com inteiros mesmo, que é o tipo do próprio C. Aí eu vou colocar o tipo que ele vai me retornar, o nome da minha função. Se o nome for main, vai ser considerado a função principal. O dev ele vai chegar e vai olhar. Eu vou iniciar pela função main. Como eu não quero que dê esse problema de ter dois mains e eu não saber por onde começar, até mesmo porque é como se fossem variáveis, eu não posso declarar com o mesmo nome, eu vou colocar aqui int soma, porque o nome é importante. O nome de uma coisa tem que ser especificamente sobre aquela coisa. Se eu vou somar, eu não iria colocar aqui int dividir. E entre parênteses eu vou colocar os parâmetros que ela recebe. Quais seriam os parâmetros que uma soma recebe? Seria números inteiros. É como se eu criasse variáveis locais para a minha função de int soma. Eu vou chamar de int a e int b. E as chaves, que declara todo o escopo da função. Na minha função, eu preciso somar, certo? Então, eu vou criar uma variável c, mas eu posso fazer outra lógica aqui. Eu vou fazer a lógica bem simples mesmo. Eu vou criar uma variável soma, melhor. E soma vai receber a mais b. Uma soma simples. E agora vem o comando específico que implica nesse int aqui. O int ele serve para quê? É o valor que a minha função retorna. Se eu quero retornar para o meu int main algum resultado, eu tenho que colocar return e o que eu vou retornar. No caso, o que é que essa função faz? Ela soma. Para mim retornar a soma, se eu já fiz toda a estrutura de soma aqui, eu posso só retornar a variável soma. Aí, depois que eu terminei esse escopo, isso aqui é a minha função de soma. Eu vou pedir lá no int main, porque, como eu expliquei, o C ele vai começar pelo main, pela função principal. Se eu só criei e não chamo ela dentro da minha função principal, é como se eu não tivesse feito ela, porque eu não vou ter retorno nenhum, não vou puxar ela para nenhum canto. Então eu vou chamar ela aqui dentro. Como é que eu chamo? Eu chamo pelo nome. Se o nome é soma e os parâmetros que ela recebe. Para ficar mais organizado, eu vou pedir para o usuário digite o primeiro valor. Só para explicar, isso aqui é um /n, viu? E vou dar aqueles... Vou criar variável, né, que eu não criei. Int x e int y. Pode perceber que quando eu criar variável é diferente do nome, mas se eu quisesse colocar o mesmo nome eu poderia. Porque são variáveis locais. Tem a diferença entre variável local e variável global. Essa variável int a, int b, int soma, eu estou criando dentro do meu escopo de soma.
Ou seja, elas só são válidas dentro do int soma. Se for no int main, elas não são válidas, são como se não tivessem sido criadas. X, eu vou ler o x como primeiro valor. Aí agora eu vou ler o segundo valor. Digite o segundo valor. E y vai ser o meu segundo valor. No int soma, eu preciso receber dois parâmetros. Dois parâmetros inteiros. O parâmetro A e o parâmetro B. Então eu tenho que passar dois números inteiros. Eu poderia fazer essa soma fazendo o quê? Eu poderia criar uma variável que receba a soma. Ou seja, eu poderia criar aqui resultado. E resultado receber a função soma dos meus parâmetros. Quais são os meus parâmetros? Eu poderia colocar aqui 10 e 20, como eu poderia colocar aqui x e y. O resultado recebeu a soma de x e y. Como para o usuário muda muito se eu for imprimir ou não, então eu vou imprimir para que apareça o resultado. Resultado. Bem simples mesmo, bem seco. Aí eu venho do int main, chamo a função soma. E o que é que a função soma faz? Ele faz assim, ó. O compilador em si faz assim. Ele chega, ele lê a primeira linha do int main, aí criou as variáveis. Pediu os valores para o usuário, simples. Aí criou outra variável chamada resultado. Eu poderia criar ela aqui em cima também, se vocês preferirem. Aí quando eu cheguei na linha 18, resultado recebe soma de x e y. O que é que essa soma de x e y faz? Esse comandozinho dessa função. Eu vou andar linha por linha. Quando eu chego na linha 18, eu vou ler o resultado, vai receber a soma de x e y. Quando eu chego em soma de x e y, eu pego o valor de x e o valor de y e trago aqui para cima. É como se fosse um go-to. Eu venho daqui e subo. Quando eu chego aqui, ele pega os parâmetros, o A recebe o valor de x e o B recebe o valor de y. A igual a x e B igual a y. É como se eu pegasse esses valores e passasse. Aí eu crio uma variável, uma nova variável, int soma, que recebe soma de A mais B. A soma vai receber A mais B. E vou retornar a soma, que é o resultado da adição. Então, quando eu retorno, ele vem para cá. Se o resultado for 5, é como se fosse aqui. Resultado é igual a 5. Se for 10, resultado é igual a 10. E aqui eu vou printar. Simples assim. Aí agora eu vou executar aqui para vocês verem. Pera. Eu vou salvar. Função. Deu erro, não sei de que, vamos ver. Ah, eu esqueci de declarar a biblioteca. É um erro meu mesmo. A biblioteca stdio.h é a biblioteca de entrada e saída de dados. Tem a biblioteca stdlib, mas nesse programa aqui a gente não precisa usar ela. Ela é mais para usar funções de armazenamento de bibliotecas. Depois que eu usar isso aqui, vai dar certo. Ó. Ele pede para mim digitar o primeiro valor. Como é uma soma, vamos digitar dois valores iguais. Tipo 10 e o segundo valor 10. Vai imprimir 20 para mim. A soma é 20. Eu poderia colocar aqui assim também. A soma é 20. E compilar. Aí vai ficar a soma é 20, bonitinho. 10, 10. A soma é 20. E é só isso, função. Aí agora vem a relação de vocês treinarem. Porque o importante é saber que o int main também é uma função principal. Também é uma função, só que a função principal é por onde ele vai começar. E como ela é declarada? É o tipo de retorno,
o nome dela, os parâmetros que ela vai receber e o escopo. Júnior, me responde uma coisa. Tem como criar uma função que não retorne nada? Sim, tem como criar. Essa é uma função void. Void. É do tipo void. Aí eu coloco o nome que eu achar melhor. Por exemplo, se for void imprimir, eu vou colocar imp só. E eu posso criar uma função que não receba nenhum parâmetro, também posso. Criar uma função que não retorna nada e não recebe nenhum parâmetro. O que é que ela vai fazer? Ah, eu quero que ela imprima oi. Eu vou colocar que ela imprima oi. Simples assim. Aí como é que eu vou usar ela? Do mesmo jeito que eu usei o soma. No soma, eu tenho que atribuir ele a uma variável, ou então imprimir o soma, porque é como se fosse um valor, é um inteiro que ele me retorna. Quando não tem retorno, eu posso só chamar ela dentro do meu escopo da int main. Eu vou colocar bem aqui, é imp, ponto e vírgula. Quando eu chamo imp, vai aparecer digite primeiro valor, aí eu vou digitar, digite segundo valor, eu vou digitar. Aí vai aparecer oi e depois vai aparecer a soma é. Vou mostrar para vocês a execução. Só isso. Então, vocês só testem e comecem a brincar com isso, que vocês conseguem entender melhor. E a aula de função é só isso. Alguma dúvida, vocês venham comigo. Se tiver com dúvida em questão, vocês mandam a questão que eu gravo e posto no YouTube, tá bom? Bom, então é isso. Tchau!